certo? Qual outro conflito? Qual outro conflito que a gente traz aqui para você? Falei da desvalorização, que é um dos conflitos geradores da ansiedade. O outro, de limitação, você está se sentindo limitado, você pode estar sendo muito cobrado. A outra questão de conflito é a questão da impotência. Você se sente impotente, você não consegue fazer nada, você não está conseguindo resolver um determinado problema, você não está conseguindo trazer solução para uma determinada situação, ou no seu trabalho, ou na sua casa. Tá certo, gente? Então falei de desvalorização, limitação, impotência, e a outra é o medo. De quem você tem medo? Hã? Vejam só, gente, eu quero falar para você que sofre de algum medo. Tá? Uma das coisas que eu trabalho aqui e que pode ajudar muito você que tem medo é o release do medo. O que é o release do medo? Uso a técnica, né, muito parecida com a TE, é uma conversa com o subconsciente da pessoa. Então, colocando a mão na testa, a mão aqui na cervical, na nuca, eu vou fazendo um questionamento primeiro, né? E fazendo você olhar para aquele momento que você sentiu mais medo, ou para a primeira vez que você sentiu medo. Você lembra que na última live eu falava sobre a primeira vez? Então tudo tem uma primeira vez. Primeira vez que você sentiu medo. Quando foi? De quem? De quê? Né? Então você vai conseguir identificar isso e a gente vai trabalhando para mostrar para você que as coisas elas estão no seu imaginário, mas elas não são tão reais quanto você imagina. Algumas coisas elas ainda existem, mas muitas delas estão apenas aí guardadas, estão apenas registrados, mas elas não fazem mais parte da sua vida. Apenas lhe provocam esta sensação de medo, este conflito de medo, tá certo? Então vejam só, gente, aquilo que você talvez não saiba é que o medo pode estar atrelado à questão da perda, né? De quem você tem medo? Você tem medo de perder alguém? Você tem medo de alguma coisa porque você tem medo de perder sua vida? Você tem medo de perder a sua reputação? Você tem medo de perder a sua dignidade? Você tem medo de perder o trabalho? Você tem medos. E o medo ele está também relacionado à questão da separação. Tá certo? Vejamos só, gente. Uma pessoa que tem muita raiva, ela pode também ser uma pessoa muito medrosa. Por isso que uma pessoa raivosa é uma pessoa que grita, é uma pessoa que é inflamada, é transtornada, porque acha que expressando dessa forma, ela pode causar medo nos outros. Na verdade, ela tem medo de alguma coisa. Então, a raiva, ela está ligada ao medo de perda, o medo de perda está ligado a questões de separações. E aí eu quero que você, que está me assistindo pelo Facebook, que eu acho que eu já consegui aqui restabelecer a conexão, e você que está me assistindo aqui pelo Instagram, veja só se essas coisas fazem sentido. Você que está passando por algum processo de ansiedade, ou conhece alguém muito ansioso que tem algumas dessas emoções ou sentimentos que se parece muito com aquilo que eu vou falar agora. Então, quando uma pessoa ela tem medo, ela fica abatida. Tá certo? Uma pessoa que tem medo de perder, ela também fica abatida. Uma pessoa que tem medo, ela não se sente ouvida. Parece que ninguém ouve, parece que ninguém dá atenção. Uma pessoa com medo, ela se sente amargurada. Outra questão, uma pessoa com medo, ela se sente desapontada, mas ela tem medo de perder. E muitas das vezes, mesmo desapontada, ela não consegue ter nenhuma reação que seja diferente. E aí ela se sente ameaçada. Veja só, todos que têm medo se sentem ameaçados, não é verdade? Você pode ver até mesmo um animal. Por que uma cobra reage picando o ser humano? Porque ela tem medo de ser atacada, ela tem medo de ser morta. Essa é a verdade. Por que o cachorro late? Ele tem medo. Então nós temos medo. Então uma pessoa que tem medo, ela se sente ameaçada. Por isso, uma pessoa medrosa, sentindo-se ameaçada, ela começa a desenvolver ansiedade. Ela começa a ter crises de ansiedade, porque ela tem medo e ela se sente ameaçada. Outra questão que está dentro do medo, ela pode sentir-se desconsiderada. Você que está assistindo esta live, tem se sentido desconsiderado?
De que você tem medo? Ou de quem que você tem medo? E é interessante porque muitas pessoas elas começam a negar isso. Dizer, não, mas eu não tenho medo de nada. Não, mas eu não tenho medo de ninguém. E é por isso que a gente fala que muitas questões elas não estão na sua consciência, elas estão no seu inconsciente. Então, conscientemente você acha que está mil maravilhas, mas aí no seu inconsciente não está desta forma bem descrita, decifrada, tá certo? Então vejamos, uma pessoa com medo, ela se sente amedrontada. E uma outra característica de uma pessoa que tem medo e medo de perda, ela se sente indesejável. Tá certo? E toda vez que uma pessoa ela tem medo de perda, toda vez que essa pessoa tem medo, ela perde totalmente a sua confiança. Então vejamos, gente, uma pessoa que não tem confiança, ela não se sente una, ela não se sente quieta, ela não se sente segura. E uma pessoa que não está na unidade, que perde a confiança, ela perde totalmente a disposição. Então observe bem os seus comportamentos. Você está com medo, você perdeu a unidade, você perdeu a confiança, você perdeu a disposição. Tá certo? Então quando você perde disposição, você não se sente mais preparado, você não se sente mais responsável, você não se sente mais encorajado, você não se sente mais reanimado, você não se sente mais revigorado. Então essas questões que nós estamos falando, elas podem ser questões de um sentimento de separação também. Porque uma pessoa que tem medo de separar, uma pessoa que vive alguma separação, e essa separação não está só relacionada à questão do casamento, então uma separação, por exemplo, eu ter que viajar, eu ter que mudar de cidade, eu ter que mudar de país, eu ter que mudar de escola, eu ter que mudar de faculdade, eu ter que mudar de empresa, são processos de separação. E toda vez que a gente se separa, a gente se sente desamparado, a gente não se sente amado, a gente não se sente aceito, a gente não se sente amável, a gente se sente insignificante. Pode observar, uma pessoa que porventura a empresa deu conta e rescindiu o contrato dela, ou ela teve que pedir as contas porque ela não se sentia mais bem na empresa, ela não fala para ninguém, mas a maioria das vezes ela se sente insignificante. Por quê? Porque sair de um trabalho, mesmo que você não vá para outro, é um processo de separação. É a mesma coisa que você separar do marido da mulher. Então você separou do marido da mulher e às vezes você está insatisfeito porque você tem alguma coisa que você diz, pô, não olha mais para mim, não liga mais para mim, não observa mais o meu jeito de me vestir, não observa mais nada. Então a pessoa, ela começa a se sentir insignificante. E olha só, gente, quando você começa a se sentir insignificante, vem um outro sentimento de melancolia. Você então começa a se sentir melancólico. E depois da melancolia, você começa a sentir uma morbidez. Tá certo? E depois de tudo isso, qual é o sentimento que vem depois? Você se sente completamente abandonado. Você gostaria de estar reconciliado com os outros, você gostaria de estar ali, mas você se sente abandonado. Então toda vez que você se sente desamparado, você queria estar quieto, você queria estar unido. Toda vez que você não se sente amado, você perde totalmente a sua segurança, você não se sente seguro. E olha só como as tuas emoções elas vão sofrendo, né? Fica nesse vai e vem, e às vezes essas questões negativas que você sente, que hoje você pode estar sentindo, que ontem você pode ter sentido, que as últimas 2 semanas você pode ter vivenciado alguma coisa que fez você se sentir assim, ou 3, 4 semanas. Então são situações que você tem vivenciado e que infelizmente tem feito você sentir-se ansioso, tá certo? E toda vez que você tem esse sentimento de separação, que você não se sente aceito, você perde totalmente a calma, tá bom? E quando você não se sente amável, você perde a paz, você não consegue viver em paz. Uma outra coisa, quando você se sente insignificante, você não se sente uno, você não se sente unido. E toda vez que você se sente melancólico, você não se sente completo. Você sente um vazio dentro de você, tá certo? Você sente totalmente esse vazio. Uma outra coisa, quando você se sente abandonado, você não se sente reconciliado,
Tá certo? E quando você tá com medo, você fica abatido. Como é que você gosta de estar quando você tá abatido? Motivado. Então toda vez que você fica abatido, você perde totalmente a motivação. A Lucélia Almeida está dizendo: vivo muito sobrecarregado. O que é que está te sobrecarregando, Lucélia? Você tem consciência de muita coisa, mas o que é que está aí no teu subconsciente que você não lembra, mas que você possivelmente já vivenciou? E é interessante, gente, que as questões que estão no nosso subconsciente, elas são questões, né, que nós precisamos olhar, porque você que já é adulto, você pode ter tido uma experiência difícil, né, nos seus 12, 13, 14 anos. É onde muitas das vezes nós temos as nossas primeiras vezes, entendeu? Então vejam só quais são os principais conflitos dessa idade. Talvez você que esteja se sentindo aí muito desvalorizado ou desvalorizado. Qual foi o conflito de sexualidade que você viveu nesse período, né? Então vejamos, é um período muito difícil. Os meninos mais novos, eles gostam sempre, se apaixonam pelas meninas mais velhas, que não querem eles, querem outros mais velhos. E às vezes as meninas mais novas se apaixonam por os meninos mais velhos que elas. E aí a sensação de abuso, muitas das vezes, principalmente por parte das mulheres. As mulheres, muito cuidado com as suas filhas. Porque a maioria das vezes, pelo fato de que aquele menino mais velho, por quem ela se apaixonou, também já passou por um processo de rejeição, ele pode ter uma relação com a sua filha, aí dos seus 12, 13 anos, porque ela se apaixonou por um de 14, 15 anos, e esse rapaz pode, né, causar de certa forma essa sensação de ser abusada, de ser rejeitada, de ser usada a sua filha. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dos conflitos que a gente recebe aqui, que eu recebo aqui, eles estão ligados a essa fase da vida. Principalmente você que tem 28, 30 anos, 35 anos, você vai ligando aí as questões, né, das suas primeiras vezes. E aqui eu não estou falando da sua primeira relação, né? Eu tô da sua primeira relação sexual, tô falando da sua primeira paixão, da sua primeira descoberta, tá certo? Então vamos olhar para essas questões, porque quando você que está com medo se sente abatido, você perde totalmente a motivação. Quando você que está com medo não se sente ouvido, você perde totalmente a coragem. Você gostaria de ser corajoso, mas você está se sentindo não ouvido. E quando você se sente amargurado, você perde totalmente o sentimento de estar protegido. É como se você não tivesse ninguém para te proteger. Você está amargurado, mas você gostaria de se sentir protegido. Eu não sou protegido, eu não tenho proteção. Eu me sinto totalmente amargurado. E vamos lá para outras questões que você aí que está sofrendo de ansiedade por causa do medo. Você se sente desapontado. Quando você se sente desapontado, você não consegue ser valente. Por quê? Porque você acha que não tem valentia. Ah, eu não tenho valentia, eu não sou valente, então eu me sinto desapontado. Para quem tem medo, está sofrendo de ansiedade por questão de medo, quando você se sente ameaçado, você perde a bravura. Você não consegue lutar. Você não consegue sair. Você não consegue mudar a situação que você está vivendo. Por quê? Por que você perdeu a bravura? Porque você está se sentindo ameaçado. É o medo que está te cercando. É o medo que está te aprisionando. Uma outra questão que está envolvida esse sentimento de medo é a questão de sentir-se desconsiderado. Eu me sinto desconsiderado, então eu não me sinto reconhecido. Faz uma ligação aí para aquilo que você está vivendo. Está com ansiedade, está com medo. Tá com medo de perder, tá com medo de sair do emprego, tá com medo de perder o casamento, tá com medo que o filho vá embora, tá com medo que a filha vá embora. Então pense bem aí, sente-se desconsiderado, você acha que não é reconhecido. Você perde totalmente esse sentir-se, eu não sou reconhecido, eu não tenho reconhecimento. E aí algo que vem depois desse sentir-se desconsiderado, que é o sentir-se amedrontado. Uma pessoa que se sente amedrontada, ela não se sente afetuosa. Eu não tenho afeto, eu não sou afetuoso, eu me sinto totalmente amedrontado. Uma outra questão que está ligada ao medo é o sentimento de ser indesejável.
sou indesejável. Aí você diz, ninguém gosta de mim, ninguém quer estar perto de mim, parece que eu não tenho amigos. Vai olhando para essas situações, isso está tudo relacionado ao medo. É o medo de estar sozinho, é o medo de não ter amigos, é o medo de perder a família, é o medo de perder o casamento, é o medo de perder o emprego. Então, quando você se sente indesejável, o que acontece? Você perde orgulho de si. Então, eu não sou orgulhoso, eu não tenho orgulho de mim. Observa bem essas questões. Lucélia Almeida dizendo, já passei por muitos momentos ruins, e você pode vencer alguns, você precisa olhar para a dor. Tá certo, gente? Hoje mesmo eu acolhi aqui no meu espaço uma pessoa que estava muito ansiosa. Chegou comigo tremendo as mãos, tremendo os pés, uma sobrecarga muito grande. E uma das coisas que estavam relacionadas àquilo que ela sentia era o medo. E outra coisa era a questão de mágoa e de culpa. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Quando você começa a olhar, você começa a se permitir olhar, você começa a reconstruir a sua vida. Você começa a ressignificar a sua história. Tá certo, gente? Então eu falei do medo. Muito medo. Por quê? Porque um outro conflito é a questão da incapacidade para enfrentar algo. Né? Por isso, o sistema simpático ele está aberto para tomar o controle. Tá certo? Para quem está entrando agora, só falando, o sistema nervoso simpático, ele é basicamente um sistema de excitação que ajusta o organismo para suportar situações de perigo, né, de esforço intenso, de estresse físico ou psíquico. Tá certo, gente? Então, para você que está aí entrando agora na live, estou falando disso, você não está entendendo nada. A Mari Fiat dizendo assim, eu tenho medo. Medo de quê? A gente precisa entender. Porque esse medo, Mário, não sei qual é a sua idade, mas ele pode estar relacionado a alguma coisa que você vivenciou lá na sua adolescência. Então pode ser que você tenha vivido alguma coisa nos seus 15, 16 ou 17 anos de idade. Tá certo? Está aí no teu subconsciente. Então você tem medo. Você sente tudo isso que eu estou falando? Você se sente abatida, você se sente não ouvida, você se sente amargurada, você se sente desapontada, você se sente ameaçada, você se sente desconsiderada, amedrontada, indesejável. Veja aí, se você tem medo, e veja se quando você está com medo, você perde a confiança. Então, se você está sentindo isso que eu estou falando, faça a relação daquilo que eu estou falando com aquilo que você está sentindo e me diga se faz sentido, Mari. Você tem 35 anos, você está dizendo sim. Então olha para isso. De que forma você pode vencer? Então a gente aqui pode fazer um caminho. A gente vai lá olhar para essa Mari Fialho nos seus 15, 16, 17 anos, olhar para essa jovenzinha, ver como ela estava naquele momento. Esse é um processo, é uma técnica que a gente pode usar e fazer você olhar para ela, conversar com ela e fazer com que ela se sinta totalmente segura. Você, uma mulher de 35 anos que está repetindo coisas de uma jovenzinha de 15, 16 anos. E essa jovenzinha, para quem não sabe, pode ter tido alguma experiência de separação na sua vida lá do nascimento aos 3 anos de idade. Olha só, gente. Então você aqui dizendo, mas o que Gustavo está falando? Isso aqui a gente vai descobrindo na conversa que a gente tem. Na forma como o seu corpo me fala, no gesto que você vai fazer, na forma como o seu olho vai dizer para mim. Então a gente tem como descobrir algumas coisas, além daquilo que você for me falando. Tá certo? Se isso faz sentido para você, se você teve alguma coisa nos seus 15, 16 anos, pode ser, e aqui eu não estou afirmando, pode ser que você pode também ter vivido uma experiência de algum tipo de separação que fez com que você se sentisse desamparada, não amada, não aceita, não amável, insignificante, melancólica, mórbida e um sentimento de abandono. Veja aí, Omar, se isso faz sentido para você, tá certo? Uma pessoa que tem essas características, todas essas emoções que eu estou descrevendo aqui, ela pode desenvolver alguns tipos de enfermidades ou algum incômodo nas mãos,
nos pés ou no coração. Observa aí. Por que o coração? Porque o coração ele é o centro das emoções. Então uma pessoa que tem muita raiva, por exemplo, ela começa a sentir dor no peito, aperto no peito, dor na barriga, isso tudo está ligado. Tá certo? Uma pessoa que tem esse sentimento de separação, que se sente desamparado, que não se sente amado, que não se sente aceito, que não se sente amável, que é insignificante, que é melancólico, que é mórbido, abandonado, ela começa a ter algum incômodo, alguma coisa na mão ou nos pés. Então por isso que a gente falava numa outra live, para você observar aquilo que o seu corpo me fala. Uma pessoa que tem muito medo, tá? Ela pode desenvolver problemas aí no seu joelho, aí no seu cotovelo. Lembra daquela fala que diz assim: ah, sente dor no cotovelo? Presta atenção, uma pessoa que sente dor no cotovelo é por quê? Porque ela se sente não ouvida, ela não se sente, ela se sente abatida, se sente desapontada, se sente desconsiderada. Ela tem medo de perder, por exemplo, aí para as menininhas de 15, 16, 17 anos, ver se faz sentido. Quando alguém diz: ah, tá com dor no cotovelo, né? Então, dor no cotovelo expressa esse medo de perder, tá certo? Dor no cotovelo, dor no joelho. Então, observem só isso, gente. Para quem tem muita raiva, dor na coluna, no peito, então observa bem isso aí também, tá certo? Veja o que o teu corpo está falando para você que está aí desenvolvendo alguma questão de ansiedade. Tá certo, gente? Então vejamos aquilo que eu falei de alguns conflitos que são gerados por este processo de ansiedade que você está vivendo. A Lucélia está dizendo: já me senti muito sozinha, Gustavo. Então como é que você... A Lucélia dizendo assim: sinto tudo isso também, né, Lucélia? Ô, Lucélia, a gente está aqui, de repente você pode marcar uma hora para olhar para a sua história. A gente atende, se você não estiver em Santarém, a gente pode fazer também um atendimento online. Temos tudo para a gente olhar, tá certo? A Regiane está dizendo: eita Deus, Regiane, o que eu estou falando para você que está acompanhando aí pelo Instagram, está fazendo sentido? Você sofre de ansiedade, tá certo? Você já foi diagnosticada com isso? Vamos lá, olhar para essa situação. Então, gente, na realidade, a ansiedade ela é um sintoma que esconde uma outra emoção. E é por isso que eu estou falando dessas emoções aqui. Tá entendendo? Então, assim, a Carla diz assim: boa noite, gosto de suas palavras, são sempre lindas e certeiras. Obrigado, Carla, Deus te abençoe. Tá certo, gente? Marcilene, qual é o contato, Marcilene? Aí no meu Instagram tenho vários contatos, vou colocar daqui a pouco. 984 35 36 55 é o meu contato, viu? 984 35 36 55. Tá certo, gente? Então só... Por que eu estou falando dessas questões aqui que eu posso observar pelo barômetro do corpo e o barômetro emocional? Não vou explicar para vocês o que é barômetro, é um termo técnico, mas é de uma forma que eu consigo olhar para a dor, olhar para a sua enfermidade que o corpo está me dizendo e olhar para aquilo que você, da forma como você está se comportando ou as emoções que você me demonstra. Então tem como a gente analisar dessa forma para a gente encontrar exatamente qual é a raiz desse problema, tá certo? E isso aqui é interessante, porque a árvore, por exemplo, ela pode... A Regiane dizendo: eu tenho fibromialgia, as minhas dores aumentam intensamente quando tenho problema relacionado ao meu emocional. Totalmente, Regiane, porque eu também tinha fibromialgia e graças à terapia hoje eu não tenho nenhuma crise de fibromialgia, nenhum evento de fibromialgia mais, tá certo? Então olhe para isso, converse com o teu, permita uma conversa com o teu subconsciente, tá certo? E vamos vencer essa ansiedade, vamos vencer essa dor. Você pode, tem um caminho, a gente está apontando ele aqui hoje, só basta ter coragem. É por isso que aqui comigo eu digo, né, daqui na frente da minha casa, do meu espaço, está lá: terapia é um ato de coragem, é para os corajosos. Você quer olhar, você quer encarar, você quer enfrentar as suas dores, os seus traumas, as suas marcas, para que você encontre uma solução para essa situação que você está vivendo? Então faça terapia, tá certo? E aqui... dentro da forma como nós estamos trabalhando, a gente tem, graças a Deus, obtido muitos resultados. É claro, para as pessoas que são disciplinadas, tá certo? Para as pessoas que vêm constantemente,
Tá? Se você, por exemplo, faz uma, duas, três, quatro, cinco sessões seguidas de uma forma correta, você pode ter um resultado. Se o seu problema for uma questão emocional. Porque nós podemos olhar para problemas, por exemplo, que são questões de problemas espirituais também. Não podemos desconsiderar. Tá certo, gente? Souza Bruno, verdade. O corpo da gente fala pela gente, não precisa falar problema, mas às vezes é bom ter alguém para desabafar. Bruno, filho da tia Judite do seminário. Bruno, abraço, Bruno, para você. A Regiane, estou grávida, tenho ansiedade. Regiane, não tem contraindicação você fazer terapia. Você pode fazer grávida mesmo, inclusive pode fazer muito bem para o seu bebê, porque as suas dores são sentidas por ele. Isso aqui é interessante demais, gente. As dores da mamãe, elas podem ser sentidas pelo seu bebê. Ele está totalmente ligado a você. As suas emoções, a sua alimentação, tudo que você faz está com ele. Ele sente. E é interessante. Por quê, gente? Porque aqui, uma pessoa, por exemplo, só, Regiane, para você entender, uma pessoa, por exemplo, que está com ansiedade ou com depressão, que ela não sente que tem opção, que ela diz eu não posso escolher, uma pessoa que se sente sem escolha, que parece que não consegue optar por nenhum caminho, é uma pessoa que pode ter tido problemas, pode ter desenvolvido traumas lá na barriga da mamãe. Uma pessoa sem escolha, ela pode ter tido problemas aí na sua concepção até o seu nascimento. Então observe isso. Então é hora de fazer alguma coisa, tá certo? Para que o seu bebê ele não se sinta uma pessoa sem escolha, que não consegue olhar para frente nem para os lados, só olha para trás, tá certo? E hoje, inclusive, eu fazia uma pessoa pensar sobre isso e eu perguntava para ela, observe só, porque pela análise do barômetro a ansiedade dela podia ter uma origem lá na barriga da mamãe dela. E eu dizia assim, quando você está com uma crise de ansiedade, como é a forma que você fica? Como é que você deita e você se sente melhor, você se sente mais seguro? E ela fez a forma como ela se sentia melhor, exatamente como ela ficava na barriga da mãe. É o jeito do feto ficar, né? O jeito fetal, tá? Encolhidinho, com a perna, o braço. E é exatamente assim. Isso me faz ainda mais interpretar e identificar que a origem daquele problema emocional está exatamente ali na questão do período gestacional. Tá certo, gente? Então a gente olha para essa questão, porque pode estar relacionado à concepção e ao corpo, tá certo? Vou vendo aqui a Nari, queda de cabelo, Roune, vamos falar isso depois, mas isso tudo está relacionado às suas questões emocionais, sim, tá certo? O que é que você está preocupado que você não consegue falar? O que é que você deseja alcançar, mas que você não consegue, Onari, alcançar? Você quer ir mais além e você não está conseguindo. E talvez desde pequena você tenha tido alguns sonhos aí que você não consegue e você acha que são inatingíveis. Tá certo? Para que é que a unha serve? Além de escorçar, né? Olha aí para os animais, que é a função. O animal que tem unha, ele cava, ele quer ir mais fundo, ele quer encontrar alguma coisa, mas você não está conseguindo. Observa bem para isso, tá certo? Ela está dizendo assim, tudo ligado à ansiedade por um problema familiar. Então veja aí, o que está na sua família que você não está conseguindo alcançar, tá? Que está difícil demais de alcançar, que está profundo demais, algo que está difícil demais, tá certo, Nari? Observa aí, tá? Aí vamos olhar para essa situação, porque unhas é um sinal de ansiedade, tá certo? Então vai aí mostrando pra gente muita coisa, tá? Você pode ter passado algum processo de tédio ou alguma questão de fome, tá? Quando você era criança, sua família passou por alguma necessidade ou você tem medo de passar por alguma necessidade, Nari. Olha bem para isso. É a questão da unha. Tá bom? Então vamos olhar para essas questões aí que você está me relatando. Falei para você
que a gente ia marcar uma sessão para você, tá certo? Então vamos olhar para essas questões aí também da ansiedade que está fazendo com que o seu cabelo caia, tá? Tem alguma questão relacionada aí à questão de excesso, a questão de obsessão, a questão de alguma interferência. Observe aí, tá? Observe se você está sofrendo alguma interferência de algum lado, ou familiar, ou questão de trabalho, ou alguma coisa que você acha que está interferindo na sua vida e está relacionado à sua queda de cabelo. Tá certo? Algum excesso, alguma coisa, alguma preocupação em excesso, algum sentimento em excesso, alguma atividade em excesso, isso está relacionado à sua queda de cabelo. Veja aí, Nara, se faz sentido. Medo de passar por necessidade. Tá vendo só, gente? Então olha aí para aquilo que você está sentindo. Eu estou falando aqui para ver se realmente faz sentido para você. Tá certo? Então vamos avançando aqui porque já são 11 horas. Pelo amor de Deus, o tempo passou muito rápido. Pode chamar no zap. Você tem meu número, não tem nada. Então você pode chamar e a gente marca aí um outro momento. Tá bom, gente? Então eu estava falando que, na realidade, a ansiedade é um sintoma que esconde outra emoção, outro conflito realmente importante, mas que não saiu da superfície e é o que devemos buscar. Ou seja, está aí guardado no seu subconsciente, está aí guardado no seu inconsciente. Então buscar solucionar a ansiedade como se tratasse de uma enfermidade não serve para nada. Tá bom, gente? Guarda isso aí no coração. Por quê? Porque a imaginação ela é uma espada de dois gumes. Ela nos permite criar critérios onde nós podemos enfrentar, aliás, as coisas e assim aprender delas. Então, como fazem continuamente as crianças, por exemplo. Em uma pessoa com ansiedade, essa imaginação ela só leva para os piores finais possíveis. Tá certo? E uma das questões para você que não trata a sua ansiedade é o suicídio. Né? Primeiro, depois da ansiedade, é um processo profundo de depressão. Depois vem suicídio. Você pode ter pânico, um monte de coisa. Tá certo? Então olhe para isso. Então isso se deve à crença de que nós não seremos capazes de conseguir. Portanto, nós necessitamos nos preparar para o pior. Você que está com ansiedade está se preparando o tempo todo para o pior. Está se preparando para a morte, está se preparando para uma doença grave, está se preparando para o desemprego, está se preparando para alguma coisa que é pior do que aquilo que você está vivendo. Faz ou não faz sentido o que eu estou falando para você? Tá certo? Então olhem bem para essas situações todas, tá bom, gente? Então assim, para a gente finalizar esse momento, eu vou falar aqui, você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo aqui pelo Instagram, guarda isso. A primeira coisa, aprenda a meditar, tá bom? Você precisa ter um localzinho de meditação, tá bom, gente? Então, assim, ensinar para vocês aqui, Nari, você que está com esse processo de ansiedade, Lucélia, tá? Eu quero que a partir de hoje vocês possam ter um lugarzinho onde vocês fiquem bem confortáveis. Por exemplo, aqui não vai ter como totalmente, que eu estou numa cadeira, mas se eu estiver na poltrona eu consigo fazer mais. Então quem vem aqui, por exemplo, comigo na terapia, a pessoa fica bem relaxada. Tem a poltrona especial para o paciente, para o cliente, e ele fica relaxado. Para você, para quem faz atendimento online, o processo de relaxamento ele é diferente. Tá? Aqui eu coloco a mão na cabeça, a mão na nuca, a mão na testa. Para quem está em casa, a pessoa ela coloca a mão no umbigo, tá? Aqui para quem está assistindo pelo Instagram consegue ver melhor. Então você coloca a mão no umbigo e concentra a ponta da sua língua no céu da boca. Você fecha os olhos. Procura uma poltrona ou um sofá onde você pode ficar bem confortavelmente. E você vai respirar profundamente. E aí, contando mentalmente, você vai fazer 1, 2, 3, 4, infla o pulmão. Contando mentalmente de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai soltar bem devagar. Você vai fazendo esse exercício diariamente. Faz disso uma rotina. Tá? Aqui nós temos muitas mais técnicas, mas aí em casa
essa técnica ela pode te ajudar a ter mais coragem, ela pode te ajudar a ter mais equilíbrio e respirando você vai conseguindo ter uma vida muito mais saudável e muito melhor, tá certo? Então lembre, 10 minutos, 15 minutos por dia antes de dormir ou o momento que você tiver depois do almoço para relaxar, procura um lugar confortável, coloca os teus 2 pés no chão, se possível descalço. Faz os teus pés sentir a energia desse chão que você está pisando. Coloca uma mão no umbigo, se você quiser colocar as duas, não tem problema nenhum. Bem no centro do seu corpo, que é o umbigo. Coloca a mão no umbigo, a língua no céu da boca o tempo todo. Descansa a ponta da língua no céu da boca e você vai trabalhar essa respiração. Vai tentar tirar de todas as formas os pensamentos que estão te atacando, que estão te afligindo. Vai pensar em voltar totalmente para o seu corpo, sentir o que o seu corpo está sentindo, olhar para aquilo que você está pensando, para as emoções que estão aí aparecendo, e você vai respirando bem devagarinho, bem devagar, e você respira cada vez mais. Aqui eu vou conduzindo mais ou menos dessa forma, usando toda a voz hipnótica, onde você relaxa completamente, você vai respirando devagar, cada vez mais, e mais uma vez, cada vez mais. Essa é uma técnica simples. Você pode até lembrar da voz que estou fazendo aqui, aí deitado no seu sofá, na sua poltrona. Se de repente você estiver muito cansado, vá para sua cama, deita na sua cama. Tá bom? Você que está com ansiedade, deseja mudar alguma coisa? Vamos fazer um release de mudança? Você que está passando por algum problema, quer resolver esse problema, vamos fazer um release para resolução de problema? Essa ansiedade é gerada por alguma relação difícil com alguém? Podemos fazer um release, né, para resolver esse conflito. Você que deseja ardentemente ter controle sobre tudo, você que deseja ter aprovação de tudo que você faz, você que deseja segurança, nós temos técnicas para trabalhar isso. Podemos fazer primeiro um release das suas metas, onde você almeja segurança, controle e aprovação. Para você que está resistindo demais às coisas, você não consegue soltar, não consegue liberar, não consegue mudar, podemos fazer uma técnica de release de mudança com você. Tá certo? Tem medo, você tem fobia de alguma coisa, também nós podemos fazer uma técnica, conversar com o teu subconsciente e aliviar toda a tensão que você está vivendo, toda a pressão que você vive por causa desse medo que te sufoca, que te maltrata. Tá bom, gente? Então vamos olhar para essa ansiedade. Então, primeiro passo, aprenda a meditar. Medite. Tire um lugarzinho para você respirar, meditar completamente. Outro, que é importante demais, pratique exercícios físicos. Tá bom, gente? Vamos praticar exercício físico. E é importante, bicicleta, natação, futebol. Se você tem dificuldade de ficar só, se faz muito mal ficar só, procure um esporte coletivo, alguma coisa que você possa fazer, que te dê prazer e você vai estar com outras pessoas. Terceiro, treine a sua respiração. Eu passei a técnica para você respirar. Respire cada vez mais e mais, cada vez mais. Quarto, distraia-se quando for preciso. Tá bom? Então talvez esteja na hora de você passear mais, talvez esteja na hora de você fazer alguma coisa diferente, talvez esteja na hora de você dançar um pouquinho, fazer alguma coisa que te distraia. Tá certo, gente? Quinto, invista na socialização. Procure um grupo. Para você que é idoso, que está assistindo, procure um grupo de idosos que faz atividades físicas, que dançam, que se reúnem para jogar alguma coisa, né, para rezar. Faça isso. Tá certo, gente? Revise a sua rotina. O que você precisa mudar? O que você precisa fazer de diferente? Tá bom? Então, esse é um dos passos também que você deve tomar. E, claro, uma das questões é controlar os seus pensamentos. E aí, se você não consegue fazer isso sozinho, procure um profissional.
Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico ou procure um terapeuta integral sistêmico, um terapeuta SNT como eu, um hipnoterapeuta como eu, um coach como eu, um programador neurolinguístico como eu. Tá bom, gente? E outra coisa, priorize seu sono. Isso aqui é uma das coisas fundamentais. E algo que eu não podia deixar de falar, que para mim é o mais importante, é tenha uma vida de oração. Aproxime-se de Deus. E é exatamente dessa forma que eu e Rafael e a Lana, nós conseguimos ir revertendo esse quadro, buscando profissionais competentes, né? Buscando principalmente viver na presença de Deus, a força em Deus. Para quem acompanha a gente pelas redes sociais, me viu aí subindo, né, a rampa lá de Aparecida do Norte, da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, de joelho. E foi exatamente no momento muito difícil que a gente vivia, em 2020, que eu fiz a promessa de que com a recuperação da Lana eu iria subir de joelho. Cheguei de joelho ralado, mas graças à intercessão de Nossa Senhora e o poder da fé, e claro, é interessante que a gente não fique esperando só o milagre acontecer, mesmo com toda a fé em Deus, em Nossa Senhora, a gente buscou profissionais competentes para ajudar a resolver a questão da Lana. Foi psicólogo, psiquiatra, a terapia complementar, a hipnose, tá certo, gente? E tentar de todas as maneiras ter uma comunhão com diversas pessoas que podem favorecer uma melhora, se não parcial, completa, de uma pessoa que tem ansiedade. Nós, graças a Deus, estamos testemunhando esse sucesso. E devido a essa situação, também busquei cada vez mais me especializar nessa área, fazer cursos, especialização, para que hoje eu pudesse também estar atuando e ajudando pessoas, porque essa é uma das minhas missões nesse mundo, dar sentido à vida dos outros. E exatamente com esta live desejei ardentemente dar sentido à sua vida e, claro, mostrar para você que você pode sim ter uma vida melhor. Está ansioso? Procure ajuda. Não deixe para depois, não deixe para mais tarde, tá? Pode ficar muito mais complicado, muito mais difícil sair dessa realidade tão estressante, dolorosa que você está vivendo. Então é hora de mudar, gente. É hora de transformar a sua vida. É hora de seguir em frente. É hora de sorrir mais. É hora de ser mais feliz. É hora de viver bem. Permita-se. Aí você pode dizer assim, gente, mas eu não tenho condição. Para quantas coisas você dá um jeito? Não é verdade? Você dá um jeito para comprar coisas que às vezes não são. Por exemplo, você está sofrendo de ansiedade, você está sofrendo de depressão ou de algum outro mal, e você dá um jeito para comprar uma TV. Você dá jeito para comer pizza ou para beber, alguma coisa assim, e você esquece de que você precisa investir na sua qualidade de vida, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Então pensa bem, o que eu estou gastando e que eu posso parar de gastar com isso e investir na minha qualidade de vida. Tá certo, gente? Então, estou aqui à sua disposição. De alguma forma, de alguma maneira, eu gostaria muito de ajudar você, né, de ajudar vocês. E isso depende da sua coragem, do seu ato de coragem, da sua disposição. Está na hora de mudar de vida. Então vamos juntos reconstruir esta vida, né? Pegar esta criancinha que está aí sofrendo, colocá-la no braço e dizer assim, hoje eu te dou segurança, porque é você que faz esse processo comigo, a gente só faz conduzir. Vamos olhar para esse jovenzinho, esta jovenzinha aí, né, que talvez está aí dentro de você ainda sofrendo, com medo de tudo, com medo de ser abusada, com medo de ser ferida, né? Olhe para isso tudo. Quantos medos você tem enfrentado? Qual o sentimento de desvalorização? Onde? Qual é a área da sua vida que você sente desvalorizado? Então vamos olhar para onde tudo isso começou, para depois a gente ressignificar e aí fazer uma ponte ao futuro e seguir em frente. Vamos mudar as crenças que você tem a seu respeito, né? Você que se sente incapaz, vamos olhar para as suas capacidades, vamos entender desde quando você se sente incapaz,
Por que você se sente incapaz? Por que você não se sente amado ou amada? Desde quando você não se sente amado ou amada? Então vamos olhar para isso tudo. Está na hora. Permita-se. Tenha coragem. Tenha disposição. Lembre-se, ou você pode fingir-se de morto, ou você pode fugir, ou você pode lutar. Eu estou te mostrando algumas armas com as quais você pode lutar e sair vitorioso desta situação difícil. Luta, fuga ou paralisia. Quer continuar fingindo-se de morto? Quer fugir ou quer lutar? A decisão está em suas mãos. Gente, um abraço bem apertado. Segunda-feira a gente se vê, se Deus quiser, às 10 da noite, rezando o terço da batalha. Vamos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas espirituais. Eu vou desligar aqui somente quando você começar a comentar dizendo se foi bom ou não, se fez sentido, se lhe ajudou. Vou esperar o seu comentário. Para você que está aqui pelo Instagram, que não tem muita gente, pelo Facebook também. Você que está aí diz assim, valeu a pena, foi bom demais, aprendi algumas coisas, eu quero mudar, eu vou lutar, eu vou fazer alguma coisa pela minha saúde. Vamos lá, pode comentar, mande um comentário pra gente, só pra gente finalizar aqui, tá? Só aguardando. Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando, tá bom? A Marcelene dizendo foi bom, foi ótimo, a Lucélia, obrigado. Quem mais? A Ed Branches, foi ótimo, obrigado, Ed. Então vocês aí vão comentando isso com certeza e vai compartilhando isso. Pega o link aí, compartilha. Vou deixar salvo aqui no Instagram, também no Facebook fica salvo. Tá? No Instagram é 30 dias, né? Depois que a gente salva. Meu irmão Júnior dizendo foi ótimo, meu compadre. Meriane, uma bênção, Meriane. Ah, Meriane, Deus abençoe você. A Lucélia, eu vou lutar, eu vou vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá certo? Jesus opera o milagre. Então vamos lá usar a sua força, a sua coragem para também vencer. Deus, tá bom? A Marielle Médici dizendo muito bom. Obrigado, gente. Então, aqui a gente vai se despedindo, né? Já desejando a todos vocês que me seguem um feliz, um santo e um abençoado Natal a todos vocês. Obrigado, Mari. Também dizendo amei, muito bom, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Gente, abençoado Natal, que Papai do Céu os abençoe. Eu, para finalizar, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda, no terço da batalha, às 22 horas. Lembrando que quinta-feira, 10 horas, se Deus quiser. Ontem não foi possível, por isso estou fazendo hoje. Mas é a quinta-feira. Se Deus quiser, quinta-feira, 10 horas da noite, a gente vai estar aqui pelo Instagram e pelo Facebook com mais uma live com um tema interessante para que você fique aí por dentro do nosso trabalho e, claro, entenda um pouco melhor as suas dores. Tá bom? Muito obrigado. Abraço para Dona Raimunda Maria, Dona Maria de Fátima. Deus abençoe vocês e todos que me acompanham.